Opa, e aí, Mago aqui, e hoje eu vou trazer pra vocês uma review diferente. Não vai ser sobre tabaco ou sobre isqueiros, mas sim sobre filtros. E esse carinha aqui vai ser a bola da vez, que é o Actitube Slim de 7mm. Vamos falar sobre ele e sobre todos os aspectos dos quais eu achei sobre esse carinha aqui. Fechou? Fiquem aí pra review, espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Acho que antes de falar sobre esse cara aqui, eu tenho que dar meu parecer sobre filtros de carvão ativado, que é o que esse cara aqui é. Ele é um filtro de carvão ativado, que tem na sua composição mini fragmentinhos assim de carvão ativado, do qual eu tô mostrando pra vocês agora. E tem duas partes cerâmicas na ponta, nas duas pontas. Então você vai conseguir fumar o tabaco total e não vai queimar o filtro, né? Coisa que acontece geralmente em outros filtros que são de feltro ou que são de outros materiais que acabam pegando fogo, né? No caso aqui a cerâmica não vai pegar fogo, então você pode queimar um pouco a mais que não vai queimar nada, ela vai aguentar uma alta temperatura, enfim. É uma coisa que eu achei muito interessante, que é muito comum em filtros de carvão ativado, eles terem esse revestimento cerâmico. Não são todos, tem vários outros que têm que as duas capas que juntam o filtro são de plástico, mas nesse caso aqui não é. Isso é um fator muito legal. Vamos lá, eu nunca tinha fumado um filtro de carvão ativado pra tabaco. Por que eu tô falando pra tabaco? Porque no meu cachimbo, nos meus outros cachimbos, geralmente cachimbos têm entradas de 6mm ou entradas de 8mm. É muito difícil você ver um de 7mm. Existe, mas eu nunca vi. Eu sei que tem, mas eu nunca peguei um em mãos. Eu acabei deduzindo, então, que ele seja específico para você bolar ele nos seus tabacos. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha fumado um filtro de carvão ativado para tabaco. Então, eu não sabia como ele ia ser, como ele ia reagir. Porque no cachimbo, ele tira um pouco do gosto, mas como o cachimbo ele é muita fumaça, é muito corpo, geralmente os tabacos para cachimbo têm um corpo muito mais elevado, acaba que ele acaba deixando só mudando poucos aspectos da fumada. Que é diferente quando você fuma esse cara aqui numa seda com o tabaco. Esse filtro aqui, ele é importado, ele é germânico e ele vem em 50 unidades e ele tem um preço de R$90. Ou seja, ele tem um preço mais elevado, sim, do que você comprar um filtro, né? A gente sabe que, por exemplo, esses aqui da Papelito, por exemplo, você vai pagar R$7, R$9, R$10 para vir 120 filtros. É uma diferença bem grande, bem significativa, porém, essa diferença significativa, ela tem total a ver com a qualidade de produção dele. Perante os aspectos físicos, ele é um filtro extremamente bem construído, assim. Chega a ser... É um pouco absurdo até pensar o quanto ele é bem construído. Ele é firme, ele tem, ó, dá pra escutar o barulhinho dos carvõezinhos ali dentro. Ele é extremamente firme, ele é muito bem construído. Mano, ele não vai quebrar, você pode meter força nele que ele não quebra, porque ele é cerâmico, então ele é bem difícil de quebrar. Ele tem um tamanho que ele é diferente dos outros tamanhos. Ele é maior do que um filtro longo, por exemplo, da Papelito, e qualquer tipo de filtro longo, geralmente. E ele tem essa diferenciação também de, em vez de ser de 6mm, ser de 7mm. O que vai fazer com que o corpo do seu tabaco fique um pouco mais rechonchudo, vamos dizer assim. Ele vai ter um final nominal maior, porém não me atrapalhou em nada. Eu achei isso tranquilo. A fumaça passa extremamente bem. Ele tem um fluxo muito aberto. Ele é bem aberto, então você vai sentir bastante fumaça, bastante fluxo. Então, todos esses termos de fumada não me atrapalham em nada. Em termos de fluxo, tamanho, é bem tranquilo. Uma coisa que talvez você sinta a diferença nítida é que ele é muito mais pesado do que um filtro normal, óbvio, porque ele tem carvão ativado literalmente dentro e tem as partes cerâmicas, então ele vai ter um peso mais elevado. Uma dica que eu vou te dar é que quando você for colocar ele no cinzeiro, você não coloque ele aqui, só na ponta. Você coloque ele, a base dele no cinzeiro, porque daí você vai fazer com que ele não caia. Se você colocar aqui, já me aconteceu algumas vezes no começo, se você colocar aqui, ó, ele pode tombar. Então, coloque ele geralmente nessa parte aqui. Como ele é grande, bem grande, fica tranquilo, você consegue colocar ele tranquilamente, que ele vai ficar de boa, não vai pegar no cinzeiro a parte que você fuma, e ainda assim vai ficar super bem colocado no cinzeiro. Fechou? É uma dica, é um disclaimer só que eu queria dar pra vocês, porque esse peso dele um pouco mais acentuado e um pouco maior do que um filtro normal, do que o filtro convencional,
Talvez você não tenha talvez você nunca tenha sentido, eu também nunca tinha sentido, então talvez gere um pouco de estranheza no começo, mas é algo totalmente tranquilo e que em 2, 3 vezes que você arruma ele certinho no cinzeiro, você acaba se acostumando e vai de boa. Falando agora sobre como é fumar ele. Bom, como eu falei pra vocês, o fluxo é extremamente solto, ele parece quase como uma piteira assim. Até no fluxo mesmo de fumaça, ele vem grande densidade. Claro que é um pouco menos do que uma piteira sempre vai ser como ela é oca totalmente, então o fluxo maior dela vai ser, o maior fluxo possível vai ser com a piteira. Mas ele é quase uma piteira, em termos de fluxo, ele é quase. Ele tem bastante fluxo mesmo. Pra você que gosta, eu acho que é uma boa dica. Uma outra dica também, eu acho que é uma boa saída. Uma outra dica é que você pode fumar tabacos um pouco mais fininhos, né? Você sempre, claro que o final do tabaco, ele sempre vai ser aqui, né? O final o filtro sempre vai determinar a largura, né, da cera de maneira geral. Então você não tem muito como fugir isso. Quando você compacta, ele vai se moldando. A não ser que você faça algo cônico invertida, mas eu não recomendo. Mas uma dica que eu posso te dar é compactar mais o tabaco. Se você não gosta tanto desse fluxo dele, compacta mais o tabaco, que você vai ter um fluxo um pouquinho mais preso, se assemelhando aos filtros normais mesmo que a gente tem para vender no mercado brasileiro. Dito isso, vamos falar sobre os aspectos de sabor que esse filtro traz pra gente. Porque não adianta nada ele ser, ele é de carvão ativado, ele tem um fluxo muito bom, mas se o gosto dele não for bom, não vale a pena. Então é por isso que eu acho que é a parte mais importante, e é aí que ele brilha. Esse filtro aqui, o carvão ativado é normalmente conhecido por eliminar odores, tá? Então, até para purificação de água, por exemplo, para você fazer filtragens mesmo, ele vai filtrar. O carvão ativado ele é feito para isso. Ou pelo menos ele é utilizado para isso em grande parte das vezes, em uma variedade de número de produtos, não só produtos para você fumar, produtos de tabacaria, mas também, como eu disse, produtos para você purificar água, produtos para você fazer limpeza, enfim, qualquer tipo de coisa que faça com que você tenha que purificar alguma coisa e eliminar odores, eliminar algum tipo de resíduo. Eu, sabendo disso, achei que ele ia ser uma fumada ruim. Eu achei que ele ia tirar o gosto do tabaco, ele ia deixar ele muito estéril, e isso não acontece. Vamos lá. Quando você fuma ele, quando você pega ele e você fuma, você percebe que ele vai tirar um pouco do sabor do tabaco? Vai. Não tem como fugir. É um filtro de carvão ativado. Porém, ele não esteriliza o tabaco. É como se ele tirasse... Uma analogia que eu fiz pra mim, assim... É como se você colocasse um corta-vento, sabe? Ele não vai te aquecer. Mas ele vai te impedir que o vento bata em você. Ele vai cortar o vento, você entende? Ele não vai aquecer você, mas ele vai te impedir que você sinta o vento. É nesse caso aqui. Ele não vai impedir que você sinta o sabor total do tabaco. Mas é como se ele tirasse as impurezas que ele tem. É como se ele tirasse aquilo que ele tem que tirar, sabe? É como se ele tirasse exatamente aquilo que ele tem que fazer. E isso acontece. Um tabaco, se você fumar um tabaco um pouco mais... Claro que o preço dele é elevado, então talvez você tenha tabacos de um preço também mais elevado. Mas se você fumar, como eu fiz aqui, por exemplo, eu fumei trevo que custa R$6. Quando eu fumei o trevo nesse tabaco aqui, parece que ele tira todos os erros que esse tabaco tem, sabe? O trevo ele é um tabaco, por ser muito barato, ele tem um amargor um pouco excessivo às vezes. Ele vai ter, né, uma construção não tão boa, então ele vai aí ter, né, como eu falei pra vocês, esse amargor, ele vai pegar um pouco mais a língua do que o normal. E quando eu fumei com esse filtro aqui, isso sumiu grande parte, acho que amenizou 90% disso. Se tornou um tabaco muito melhor pra fumar. Então, eu acho... E quando eu fumo em tabacos um pouco mais encorpados, por exemplo, quando eu fumo o Drum nele aqui, eu ainda consigo sentir o tostado, eu ainda consigo sentir que ele é um tabaco com corpo presente, porém, ele deixa ele um pouquinho mais ameno. Ele deixa ele com um fluxo mais legal do que um filtro normal, porém ele tira esse aspecto da fumada um pouco mais amarga. Ele vai tirar também os doces, vão passar por ele também. Então ele vai deixar tabacos sempre mais amenos. E isso é uma coisa boa, dependendo do tipo de fumada que você tem. Eu gostei muito disso. Então, pra mim, valeu muito a pena. E ele não é um filtro pra todo momento. Por quê? Agora a gente vai chegar no outro ponto, que é o nível de nicotina que ele barra. Ele não barra muito nicotina, na realidade ele barra quase nada de nicotina. Porque o carvão ativado ele tem esse potencial de tirar realmente os odores. Mas filtrar a nicotina, claro que ela vai ser barrada um pouco aqui, mas não se compara a outro filtro. Os filtros convencionais que a gente tem. Não se compara. Ele vai tirar
pouquíssima nicotina do seu tabaco. Então, se você fumar um tabaco com uma nicotina absurda, né, um juriti, por exemplo, preto, um tabaco preto, né, um tabaco de corda, não vai barrar a nicotina. Se você é acostumado a fumar fumos de corda em filtros longos, normais, como é esse carinha aqui, você vai sentir um baque se você fumar nesse filtro aqui de carvão ativado. O Actitube, ele traz esse aspecto. Então, tome cuidado nesse ponto. Se você procura um filtro que barre a nicotina de maneira geral, esse filtro não é nada recomendável. Ele não vai barrar a nicotina. Você vai sentir uma presença muito forte, assim como se você fumasse quase como uma piteira. Porém, se você quer amenizar odores, daí esse cara brilha novamente. Porque ele é feito pra isso. Ele é feito pra amenizar e deixar a fumada mais amena. Um pouco mais tranquila. Porém, um outro ponto também que pode ser algo muito bom ou muito ruim, dependendo do tipo de tabaco que você for fumar, é que ele também vai tirar, ele vai deixar o tabaco bem mais seco, né? O carvão ativado, ele vai chupar toda essa umidade e a parede dele também é absorvente, então ele vai absorver perante essa parede de papel que ele tem. Então, um tabaco muito úmido vai ficar bem mais seco. Agora, um tabaco que já é seco vai ser potencializado. Então, você tem que fazer esse cálculo aí se você quiser fumar. Por que eu tô falando isso? Como eu falei pra vocês, esse filtro aqui não é um filtro pra todo momento. Eu não acho que esse filtro aqui, por exemplo, quando eu acordo, sua pressão tá um pouco mais baixa, você tá mais, né, acabou de acordar, tá despertando ainda. Eu geralmente fumo com filtros normais. Filtros de 6mm padrão, como esse aqui, ó. Como esse aqui da Papelito biodegradável, ó. Eu fumo esse aqui, ó. Geralmente eu fumo nesse aqui, que é, ó, tranquilo, não é de boa, ele é pequeno, ele vai barrar a nicotina, ele vai barrar odores bem menos do que o filtro de carvão ativado, mas ele vai me dar esse feedback da nicotina, ele vai tirar um pouco da nicotina. Porque quando a gente acaba de acordar, a gente não quer ter esse baque, coisa que esse cara aqui não vai ter. Então, volto a dizer, ele não é um tabaco para todos os momentos. Por exemplo, agora que eu tô fumando ele aqui, é um tabaco que eu tô fumando pra comer daqui a pouco, você entende? Então, eu vou comer daqui a pouco, eu vou fumar ele depois que eu comer. Então, ele tem esses momentos, sabe? É uma fumada é legal você pegar esse tabaco e você ir sentindo como as diferenças que ele tem para um filtro normal, você entende? Ele é um tabaco, ele é um filtro que vai trazer esse ponto, esse questionamento pra você, sabe? É legal pra você fumar antes de dormir, por exemplo, se você quiser deixar, né, a nicotina entrar mais, ficar mais tranquila, você sentir aquele prazer da nicotina, aquela sensação que a gente tem quando a gente fuma. É legal antes de dormir, por exemplo, quando você comer uma refeição reforçada, mas definitivamente não é pra você fumar 10, 12 tabacos por dia, somente com isso aqui, na minha opinião. Se você quiser fumar, irmão, se você gostar e falar, não, era isso que eu precisava, cara, mago, era isso que eu queria, vai na fé. Mas eu tô dando esse feedback porque talvez pro grande público ele não agrade tanto todos os momentos do dia a dia. Enfim, considerações finais. O filtro é muito bom. Ele não é pra todo mundo, definitivamente. Talvez tenha muita gente que não vai gostar dele. Mas pra mim foi uma ótima opção. E agora, diferentemente dos tabacos, que são muito legais e eles mudam bastante coisa dessa fumada, até porque é que nem o fone de ouvido, né? Um DAC, um amplificador, sempre vai mudar muito menos o som do que um outro fone de ouvido. Nesse caso aqui, é óbvio que um tabaco vai mudar o sabor da fumada e todos os aspectos muito mais do que um filtro. Porém, vale muito a pena para que você consiga perceber as diferenças que os filtros têm. Se você fumou uma vida inteira somente com piteiras, e se você colocar um filtro da Papelito biodegradável, já vai ser uma outra fumada. Se você colocar isso aqui, vai ser uma outra fumada. E se você mudar diversos filtros, que tem inúmeros no mercado, você vai sentir cada filtro uma particularidade da qual você não sentia antes. Isso é muito legal. Eu acho que cabe sempre a gente experimentar muitos filtros, muitos tabacos, pra gente sempre, além de comparar e saber qual que a gente mais gosta, ver quais são as mudanças que tem. Até porque eu acho que no hobby isso é uma coisa muito legal. Você que procura fumar tabaco, você não tá mais nesse aspecto você saiu do cigarro. Você não quer mais aquele gosto padrão, industrializado, ruim. Você quer o quê? Você quer fumar algo que você saiba todos os processos, desde a seda, tabaco e filtro, o conjunto. E daí você passa geralmente pro cinzeiro que você vai colocar, pro isqueiro, pro gás butano que você vai utilizar. O fumante de tabaco, ele é um cara muito exigente. E se você é muito exigente, você já tá nesse hobby, eu acho que vale muito a pena você gastar um pouquinho mais de dinheiro pra ter essa experiência. Desse filtro que é diferente do que os normais que a gente tem no mercado brasileiro e que vai mudar muitos aspectos da sua fumada de maneira
realmente forte, assim. Esse carinha aqui e muda muita coisa, tá? Esse cara, ele é diferente, coisa que eu nunca tinha sentido com os filtros e que vale muito a pena pra você experimentar. Fechou? Por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da review. Recomendo demais ele. E como ele não é um tabaco, eu não vou usar os mesmos critérios, obviamente, de avaliação de nota, mas certamente eu dou um 9.8 nisso aqui, tá? É muito bem construído. É muito bem construído mesmo, tá? Eu acho difícil ter algo tão melhor construído assim, sabe? Ele é o primor dos filtros, tanto pelo preço, tanto por aquilo que ele entrega. Fechou? Por hoje é isso. Espero que vocês fiquem bem. Curtam ele. Comprem ele, passem na Tabacaria da Mata pra vocês adquirirem e vocês também podem ver outros filtros de carvão ativado que tem lá, filtros que não são de carvão ativado, também uma infinidade de filtros, uma infinidade de tamanhos, modelos, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês. Fechou? Por hoje é isso. Fiquem bem.